Shalom pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Eliezer e este é o canal PR Eliezer Oficial. Nós estamos com uma série de estudos acerca das profecias messiânicas, profecias essas que se cumpriram em Jesus. São mais de 300 profecias que Jesus cumpriu e existe algumas poucas ainda para ele se cumprir na sua segunda vinda. Eu gostaria de falar aqui de mais uma, que é sobre o lugar aonde o Messias nasceria, que é em Belém, a cidade de Davi. Muita gente nasceu em Belém, é claro, e não é só esse fato que o indica como o Messias. Esse é mais um fato, ter nascido em Belém. Se ele tivesse cumprido as outras 300 e tantas profecias e não tivesse nascido em Belém, ele não poderia ser considerado Messias. Então, nascer em Belém é mais um requisito básico para que ele fosse considerado o Messias. E as circunstâncias nas quais ele nasceu em Belém é que é interessante. O profeta que profetiza com precisão acerca do lugar onde o Messias nasceria é o profeta Miqueias. Eu gostaria de ler Miqueias 5, versículo 2, onde está contida a profecia. Diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, aquele que vai reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse versículo prova, entre outras coisas, que o Messias teria a natureza divina, como eu explico em um dos vídeos com o tema A Divindade do Mashiach Yeshua. Se você quiser conferir, você pode ir lá nesse tema que você vai encontrar o conteúdo desse estudo. Interessante que o profeta fala acerca de Belém e Efrata. Por quê? Porque havia duas Belém. A Belém Efrata, lá em Judá, onde Davi nasceu, e a Belém lá no norte de Israel, na terra de Zebulon. Então ele não deixa dúvida acerca de qual Belém o Messias nasceria. Eu gostaria de ler também, lá em Lucas, no capítulo 2, que fala do nascimento de Jesus. Nasceu em Belém, mas ele estava poucos dias antes de nascer em Belém, lá no norte, em Nazaré. E como Deus providenciou para que o casal viesse ao sul de Israel, na Judéia, em Belém, para que a criança nascesse ali. Diz assim, Lucas 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia. Então ele veio do norte, Nazaré, para a Judéia no sul, a cidade de Davi, a cidade de Belém, chamada Belém, porque era da casa de Davi. Então José era da casa de Davi, e ele veio com Maria também para se alistar, que era também da casa de Davi. Por isso ela foi para Belém, junto com José, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Maravilha! E deu à luz seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Maria e José, pelo que tudo indica, eles não tinham nenhuma pretensão de ir para Belém, para que se cumprisse a profecia. Mas por força de decreto, eles tiveram que descer, naquele recenseamento que o imperador fez a fim de cobrar impostos aos judeus. Ele faz esse edito, ele é feito 4 anos antes de Jesus nascer. O povo de Israel ele resistiu a esse decreto, então passou-se um tempo, e depois passou-se mais um tempo para que o imperador enviasse mensageiro para notificar as cidades de Israel, a fim de que eles descessem. Isso se cumpriu os 4 anos necessários para que a criança nascesse. Então a gente vê aí a providência de Deus, o controle de Deus da história, não só o controle dele na história, mas fazendo que a história acontecesse. Maravilha!
A palavra Belém, em hebraico, se pronuncia Bethlehem. Bethlehem é composto de duas palavras, a palavra Beit, que é casa, e a palavra Lehem, que é pão. Então Belém significa casa do pão. O Messias nasceria na casa do pão. Em João 6, Jesus fazendo uma referência ao maná, porque os judeus falaram para ele, Moisés nos deu o pão do céu. E Jesus falou, Moisés não vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu quem vos dá é o Pai. Eu sou o verdadeiro pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. E ele diz que aquele que comer dele viverá para sempre. E aquele que comer dele, por ele viverá. Jesus faz referência ao maná que caía do céu, no tempo de Moisés, ali no deserto, durante 40 anos. E eles tinham que, toda manhã, bem cedo, antes que o sol nascesse, recolher um gomer, cerca de 1,5 litro, daquela semente pequena, semelhante ao coentro, a semente doce como mel, e esmagar aquela semente, fazer farinha para fazer bolos, fazer pães. E durante 40 anos no deserto, o Senhor alimentou-os com esse pão que desceu do céu. Só que aquela geração morreu. Então aquele pão, ele não podia trazer a Israel a vida eterna. Mas o pão que desceu do céu, que é Jesus, e desceu na casa do pão, em Belém, ele nasceu lá, ele voltou para o céu. Aquele pão era recolhido por Israel, né? E eles não tinham outro tipo de farinha. Eles saíram do Egito com muita coisa, provavelmente saíram também com alguma farinha para consumir no meio do caminho, mas logo acabou-se. Então, provavelmente o pão que estava dentro do tabernáculo, Deus mandou eles fazer no deserto, o pão da mesa, era feito da farinha do maná. O que isso significa? Significa que o pão que desceu do céu, que encarnou, o pão da vida, ele voltou para lá, para o santuário. Porque o tabernáculo terreno, ele é uma figura do santuário celestial. Então aquele que veio do santuário celestial, para alimentar a fome do homem, ele volta para o santuário. Ele está hoje à destra de Deus, intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote eterno. Então, é interessante essa questão de nascer em Belém. Tem esse sentido também. Ele nasce em Belém porque ele é descendente de Davi, tem que nascer em Belém. Mas, curiosamente, Belém significa casa do pão. Ou seja, o pão vivo que desceu do céu, ele desceu do céu em Belém. Nasceu de uma virgem. E ele é o nosso alimento para a vida eterna. Ele é o nosso alimento para a vida. Existe uma ideia, e isso é bíblico, de que nós somos aquilo que nós comemos. Porque a nossa relação com a comida é muito íntima. E como o nosso organismo absorve o que comemos, então a gente passa a ser semelhante àquilo que nós nos nutrimos. Se nós nos alimentamos de Jesus, seremos então um com Ele, seremos semelhante a Ele, viveremos por Ele e para Ele. Significa uma comunhão íntima. Aquele que se alimenta de Jesus, do pão vivo que desceu do céu, ele viverá por Jesus. Quando Jesus ensinou a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E versículo 11, se não falha a memória, ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está dizendo não do pão feito com farinha, mas uma referência ao maná, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, como símbolo do maná, que devemos buscar todos os dias bem cedo, o quanto antes, para que por ele vivamos, porque ele é a nossa vida. Se a gente não se alimentar, a gente morre. Se a gente não se alimentar de Jesus, a gente também morre espiritualmente. E também não teremos vida em nós mesmos, não teremos vida eterna. É muito interessante saber como Deus conduz a história. Por força de decreto, eles tiveram que descer e a criança nasceu em Belém. Se Jesus cumpre todas as profecias e não cumpre essa, ele não seria o Messias. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Lehitraot, até a vista.